Quando as pessoas contam sonhos, eu sempre acho muito engraçado, porque acontece uma coisa, depois acontece outra que não tem nada a ver com aquela, depois outra, depois outra, depois outra, e elas contam aquilo como se fosse uma narrativa. Eu digo, mas aí não tem narrativa nenhuma, meu filho. Tem coisas separadas que aconteceram. Né? Pergunta do Victor Dernes Madeira Garcia, onde ele cita, ele manda aqui um trecho do livro do Heinrich Zimmer, Filosofias da Índia, que é o Tratado da Filosofia como Modo de Vida, e enfocando o discípulo, diz o seguinte, aspas, não se procura uma atitude crítica, e sim um crescimento gradual dentro do molde da disciplina. A instrução é aceita e seguida, por assim dizer, às cegas. Porém, com o decorrer do tempo, quando aumenta a capacidade do discípulo para captar o ensinamento, a compreensão vem sozinha. Esta aceitação cega e consequente compreensão intuitiva da verdade, pela atitude que lhe corresponde, é conhecida na Europa como prática fundamental da Igreja Católica Romana. Tome-se como exemplo um dos romances de Flaubert, Bouvard e Pécuchet, onde é descrito o caso de dois livres pensadores que, desapontados com seus modos de vida, e após tentarem o suicídio, voltam à fé da infância e retornam ao ambiente campestre de seus primeiros anos. Recorrem ao padre e o assaltam com seu ceticismo e dúvidas inquietantes, ao que ele simplesmente responde, pratiquez d'abord, isso é, pratiquem primeiro. Adotem e pratiquem primeiro o método ortodoxo dos deveres ritualísticos, assistindo à missa regularmente, rezando, indo à confissão e comungando. Então, pouco a pouco entenderão, e suas dúvidas irão se desvanecer como névoas à luz do sol. Não precisam sondar as grandes profundezas do dogma da Trindade, nem dos outros mistérios, mas é necessário que professem e sintam uma fé absoluta, pois, em última instância, essas coisas devem ser, de algum modo, verdadeiras. E assim manter as esperanças de que seu significado possa ser revelado à medida que aumenta em seu interior o efeito da graça sobrenatural. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos dizer, as minhas pretensões nesse curso não são tão longe, não vão tão longe. Quer dizer, eu não estou dizendo para vocês pratiquem isto aqui, vocês receberão a graça sobrenatural. Eu não chego a isso. Mas esta pergunta, que não é bem uma pergunta, é apenas uma observação, veio muito a calhar com o que eu estava pensando como assunto para esta aula. O que o Zimmer diz aqui, guardadas as devidas proporções, e vamos dizer, reduzindo um pouco a amplitude da coisa, se aplica a qualquer ensinamento prático. Né? Um ensinamento prático é algo que visa a ensinar você a fazer alguma coisa. Quer dizer, essa coisa pode ser, como diziam os escolásticos, você tem a ação transitiva, que é aquela que se opera sobre um objeto, por exemplo, quando você constrói um móvel, faz uma mesa, por exemplo, você está agindo sobre a madeira. Então isso chama-se ação transitiva. E tem a ação imanente, que é aquela que você faz sobre você mesmo, como por exemplo no caso de uma ginástica. Então, quando você está fazendo ginástica, você não está agindo sobre nada, você está apenas agindo sobre você mesmo. Então é a ação imanente, porque fica dentro do sujeito. É claro que no nosso caso aqui se trata de uma ação imanente, nós não vamos... Só no último ano nós vamos tentar fazer alguma coisa, tá certo? Mas durante os 4 primeiros anos, a ação é voltada inteiramente do aluno para ele mesmo. Ou seja, nós vamos tentar fornecer a ele os meios e o estímulo para certas transformações que o façam tomar posse da sua inteligência. E não é só da inteligência como um instrumento. Esse aqui é o grande problema, porque existem milhares de cursos, né? Ginásticas, remédios e até programação neurolinguística que promete tornar você mais inteligente. Não é disso que nós estamos falando. Aqui nós entendemos a inteligência apenas como o exercício da sua própria consciência. E tudo nesse curso gira em torno desta noção fundamental de consciência, que nós não estamos estudando como conceito teorético, vamos estudar mais tarde, mas que estamos tentando mostrar a consciência e a ampliação da consciência em ação, em operação. Todos vocês aqui já tiveram a experiência disso. Quer dizer, com essas sugestões, essas práticas dadas nas aulas anteriores, as pessoas percebem que elas estão percebendo mais. Isso é absolutamente inevitável, tá certo? A transformação que se visa não é tão profunda quanto essa que está se referindo o Zimmer, que já é uma transformação espiritual que pode afetar até a sua vida após a morte, a salvação da sua alma.
tá certo? Não é disso que se trata aqui, né? Mas, de qualquer modo, é uma transformação que deve puxar o indivíduo desde a periferia da vida psíquica até o seu centro. Tá certo? Esse centro é exatamente a consciência. Vocês jamais caiam na esparrela de imaginar que existe um negócio chamado psique, tá certo? E que a psique se compõe de 1 milhão de mecanismos complicadíssimos e que na casca dela existe a consciência. Essa foi uma ideia que se disseminou a partir do século XIX, né? Claro que é uma ideia alemã, só podia ser alemão para ter essa ideia, sobretudo com Schopenhauer, né? E depois, mais tarde, com o Dr. Freud. Então, mas hoje em dia já virou praticamente uma tradição, quer dizer, a psique é uma coisa e a consciência é um aspecto exterior, por assim dizer, da psique. Quer dizer, a psique poderia existir sem consciência, tá certo? Mas ela produz de algum modo a consciência. Essa é a ideia que está dada aí. Você examinar essa noção um pouquinho, você verá que ela não apenas é irreal, mas ela é impossível. Absolutamente impossível. Então, não pense que existe aqui uma psique inteira, mais ou menos inconsciente, e que depois aos poucos vai aparecendo, né, uma consciência. Você chega a essa noção errada quando você imagina a consciência como uma coisa. Ou seja, como uma parte da máquina chamada psique. Mas a consciência não é isso, a consciência é uma ação. Tá certo? É uma força agente. Tá certo? E nada aconteceria na psique se não fosse a consciência. Você vê, a partir do momento em que o sujeito nasceu, né, toda a aquisição de conhecimento é inteiramente consciente. Né? Ele, por exemplo, o bebê está inconsciente de tudo aquilo que ele não sabe e de tudo aquilo que não chega a ele. Mas quando o bebê tem fome, você vai dizer que ele está inconsciente da sua fome? Se ele estivesse inconsciente da sua fome, ele não choraria porque tem fome. Se ele sente uma dor, ele está inconsciente dessa dor, falando, simplesmente não é possível. Você pode ficar inconsciente de uma dor, por exemplo, mediante hipnose. O sujeito está lá, né, morrendo, está com câncer, qualquer coisa, hipnotiza o sujeito, a dor passa. Quer dizer, ele se tornou inconsciente da sua dor. Né? Então você pode dizer que partes do corpo dele são afetadas por essa dor. Se você examinar, você vai ver que todas as transformações vamos dizer, que são inerentes ao processo da dor estão lá presentes. No entanto, não chega à consciência dele. Tá certo? É isso que acontece com o bebê? É assim que o bebê sente dor? É assim que ele sente fome? Né? É claro que não. Então, quer dizer, o que está operando ali é a consciência desde o primeiro momento. Então ele está tomando consciência dos objetos em torno, está tomando consciência do seu próprio corpo, enfim, está tomando consciência do quê? Da presença do ser. Não é isso? Então, este é o mecanismo fundamental da psique. É a capacidade de ter consciência é o que define a psique. Se não há consciência, não há psique nenhuma. Tá certo? Isso quer dizer que todos os mecanismos que nós chamamos de inconscientes, como por exemplo aqueles que aparecem, né, nos sonhos analisados pelo Dr. Freud, veja o seguinte: se esses mecanismos são inconscientes, são inconscientes em si mesmos, como seria possível tomar consciência deles? Como é que você pode pegar um negócio que é inconsciente em si mesmo e torná-lo consciente? Quer dizer, você só pode tomar consciência retroativamente de algo que você sonhou, porque o próprio ato de sonhar já é um ato de consciência. Você não pode sonhar inconscientemente, meu filho. É a sua consciência que está funcionando enquanto você está dormindo. Apenas ela está funcionando de uma outra maneira que é diferente daquela que funciona na vida de vigília. Tá certo? Não é uma maneira substantivamente diferente, mas apenas uma diferença quantitativa. Nós podemos dizer que a consciência que você tem na vigília, ela é mais concentrada, tá certo? Em função de certos objetivos. Quer dizer, você está prestando atenção, por exemplo, nas suas tarefas, ou na aula que você está assistindo, ou
no trânsito, quando você está dirigindo, você tem que prestar atenção no seu carro e nos outros, etc. Você está ocupado. Tá certo? Ocupado significa que você está concentrado em certas coisas. A consciência do sono é apenas uma consciência dispersa. Quer dizer, ela está aberta para qualquer estímulo que chegue. Esses estímulos podem vir, por exemplo, do meio ambiente. Um ruído, uma mudança de temperatura. Tá certo? A simples... esse negócio paralisou aí. Ó. É só ali? Eita vida. Mas eles estão ouvindo? Alguns nem isso, porque tá travando o vídeo. Então nós vamos parar um pouquinho e vamos consertar isso aí. Avisa eles, nós vamos parar por 5 minutos, porque esse negócio de recomeçar a explicação é impossível. Bom, parece que normalizou a coisa, então vamos continuar. Então, o que eu estava tentando dizer é o seguinte: para você compreender exatamente a natureza de um aprendizado prático e você poder tirar o proveito que ele espera, a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar da noção corrente de que existe aqui um negócio chamado inconsciente e em cima dele um outro negócio chamado consciente. Sobretudo, você tem que eliminar a noção de que existe uma psique inconsciente e de que o consciente é apenas uma superfície, né? É uma epiderme que se forma aos poucos, né? Como se toda a sua vida, desde que você nasce, fosse inconsciente. Então pergunto eu, a partir do instante em que a criança nasce, é possível que, se os estímulos que ela recebe do meio ambiente, do seu próprio corpo, não são conscientes, são o quê? Quer dizer, a criança sente fome inconscientemente, ela sente dor inconscientemente, sente sono inconscientemente. Simplesmente não é possível. Quer dizer, o próprio impulso que ela tem de se mover, tá certo? E tomando posse do seu corpo é também inconsciente, quer dizer, ela sai engatinhando inconscientemente. Tudo isso, evidentemente, é um absurdo total. É que o pessoal confunde a noção de consciência com a noção de ego. Então, praticamente toda a atividade cognitiva humana é toda consciente. Agora, por exemplo, quando você dorme, você sonha inconscientemente, eu digo que se é inconsciente, como é que você pode sonhar, meu Deus do céu? É uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, é claro que é a sua consciência que está funcionando ali. Ela está funcionando numa outra modalidade, que é diferente da modalidade de vigília, porque na vigília as atividades são em geral concentradas em alguns pontos que são do seu interesse. Claro que mesmo aí você tem uma certa amplitude, você pode estar fazendo uma coisa aqui e pensando em outra, tá certo? Quer dizer, você divide a sua consciência, mas de qualquer modo, a diferença fundamental da consciência de vigília é a sua concentração maior em determinados pontos de interesse, tá certo? Ao passo que durante o sono você não está fazendo nada, você não está agindo, tá certo? Então, justamente aí, quando você não está agindo, a sua consciência está livre. E ela pode, vou dizer, se conectar a qualquer estímulo que receba ou do seu próprio corpo. Por exemplo, quando você muda de posição, seu corpo está numa posição incômoda, você muda, ou você tem, vamos dizer, uma má digestão, ou uma boa digestão, tá certo? Durante a noite. Quando você tem, por exemplo, você deita de mau jeito e cria uma dificuldade de respirar, tudo isso afeta, tudo isso manda sinais para a sua consciência, ela pega tudo isso e pega também estímulos do ambiente, mudança de temperatura, né, ruídos, cheiros que vêm do meio ambiente, tudo isso é captado aleatoriamente pela sua consciência e provoca, vamos dizer, isso se traduz como imagens, tá certo? Seria impossível que essas imagens viessem ordenadamente, porque elas são desordenadas pela sua própria origem.
Não é isso? Se você, enquanto está acordado, você permitisse que a sua consciência captasse todos os sinais ao mesmo tempo, por exemplo, você está lendo um livro aqui, mas também está prestando atenção no mosquitinho que está voando, tá certo? Você está lembrando da conta que tem que pagar, né? Isso tem o cachorro latindo lá fora, você estava acompanhando o latido do cachorro, você não ia virar um caos, evidentemente, você não consegue conectar todas essas coisas, tá certo? Então, na vida de vigília, os nossos pensamentos podem se conectar uns aos outros, podem se encadear uns aos outros, graças à seleção da atenção. Quer dizer, você escolhe prestar atenção em determinadas coisas e recusar a atenção a outras. Quer dizer, essa capacidade de focar a atenção é o que caracteriza a vida de vigília. Ao passo que, durante o sono, você tem focos múltiplos. Como são focos múltiplos? Tá certo? Múltiplos e simultâneos. Então, é claro que todos os dados que você recebe, eles aparecem na sua mente de maneira caótica. Por quê? Porque eles são caóticos, eles não têm nada a ver uma coisa com outra. A única coisa que todos esses dados têm em comum é que eles fazem parte da realidade. Tá certo? Mas, aí são tantos planos e tantos níveis e tantas direções diferentes de realidade ao mesmo tempo, que você não poderia jamais coerir esses dados. Tá certo? No entanto, a própria atividade da imaginação organiza um pouco já essas coisas. Como é que ela organiza? Vamos dizer, associando uma imagem com outra imagem, simplesmente encadeando imagens. Tá certo? Quer dizer, essas mudanças absurdas que acontecem no sonho, por exemplo, que você está num lugar e de repente você aparece em outro, tá certo? Reflete simplesmente esse caráter, vamos dizer, caótico dos estímulos recebidos, estímulos corporais recebidos. Tá certo? E através da imaginação, você cria uma ligação mais ou menos arbitrária entre uma coisa e outra. Por exemplo, você estava no sonho, você estava num lugar, de repente você aparece no outro. Eu digo, bom, por que isto aparece unido para você? Porque você diz que é o mesmo sonho. Então é como se fosse uma história para você. Quer dizer, você colocou uma ordem temporal. Entendeu? Quer dizer, a sequência em que as imagens apareceram, né, torna-se para você uma espécie de encadeamento. Quando as pessoas contam sonhos, eu sempre acho muito engraçado, porque acontece uma coisa, depois acontece outra que não tem nada a ver com aquela, depois outra, depois outra, depois outra, e elas contam aquilo como se fosse uma narrativa. Eu digo, mas aí não tem narrativa nenhuma, meu filho, tem coisas separadas que aconteceram. Né? Quer dizer, você está captando sinais, tá certo? E esses sinais se expressam para você mesmo, tá certo? Sob a forma de imagens, mas não quer dizer que haja alguma relação entre elas.